Então, mais uma vez, para reforçar essa louvação que eu quero fazer como Gil, vou fazer a louvação do que deve ser louvado, não é? Esse trabalho que Rita vem fazendo no Sesc Santa Rita, que Zé Manuel e que toda a equipe do Sesc vem fazendo em todo o Pernambuco, é fundamental, é muito importante. Então, eu conversava isso com o Lorival Holanda, a visão dele, né, que tem participado, e ele disse, muito bom, ele estava elogiando bastante. Bom, de nós, eu e Marcelo, Rita já falou, e a gente é mais ou menos já conhecido também, né? Então, vamos ao Graciliano, que talvez seja o menos conhecido de nós aqui. Não é? Claro, cada um de nós já leu algum Graciliano, e o Graciliano tem obras importantíssimas, mas o Graciliano todo é muita coisa, apesar de a obra ser relativamente curta, mas só Memórias do Cárcere são cerca de 800 páginas, e aquilo é a melhor memória que já escreveu no Brasil, no meu entender. Não tem coisa mais profunda, mais humana, mais humanista, profundamente humanista, e em que se reflete tanto sobre a condição humana e tanto sobre o próprio escrever, a própria escrita, também em Memória do Cárcere. O Graciliano reflete sobre a escrita, sobre o dizer, sobre a precariedade da comunicação em todas as obras dele. É fundamental. Então, isso é um pouco, eu já estou antecipando, o que vai ser a minha comunicação aqui. Eu estava achando que não ia conseguir. Estava me achando cego, né? Na verdade, eu coloco esses óculos bonitos para me olharem e para eu olhar para longe, mas na hora do bem a nós. Então, é isso. Eu então combinei com o Marcelo que ele aborda o Graciliano político, militante político, e o seu pensamento e história política. Foi um militante, o Marcelo vai abordar isso, e eu fiquei com a parte do Graciliano enquanto crítico dos costumes, um homem que tem uma reflexão sobre o fazer literário e que também é dotado de muito humor, o que muita gente não presta atenção. Lê o Graciliano e só vê o desespero, só vê a desesperança, só vê o pessimismo. E o Graciliano é tudo isso, mas o Graciliano é também um grande humorista. Tem muito humor, e um humor cortante, muita ironia, inclusive autoironia. Então é por aí que eu vou fazer aqui a minha comunicação. Então chamei de Graciliano humorista e crítico. Crítico lato sensu, quer dizer, um crítico literário e de costumes, filósofo e militante político. O militante deixo com Marcelo Mari de Mello. Do crítico, posso destacar alguns sinais que me autorizam a pensar um Graciliano navegando, não se diga dividido, entre a angústia existencial profunda, com todas as razões para isso, e a reflexão sobre o fazer artístico, no seu caso, o literário. Quem quer que imagine perceber em sua obra um Graciliano arrasado, entregue ao desânimo, no meu entender, estará pecando por desatenção ou falta de perspicácia. Este derrotado não seria o Graciliano. Pode ser um personagem seu, mas não ele próprio. O Graciliano que leio é um pensador que discute a existência humana e o modo de expressá-la em palavras. A construção do seu discurso é obra de mestre que escreve e vê cada palavra ou sinal da frase, pontuação, acentuação. Nada falta nem sobra. E aos que veem no que escreve apenas sofrimento e pessimismo, ele responde com humor feroz, mordaz, ferino e certeiro. Seria um rebelde, revoltado, revoltoso? Sim, pode ser,
mas sua arma é a palavra. Com a palavra não sei se matou gente, mas seguramente deixou muitos feridos e fora de combate. Teve seus mestres nisso. Um deles, o escritor português Eça de Queiroz, por quem dizia ter uma admiração que chega às raias do fanatismo. Antes que complemente essa minha introdução, eu introduzo aqui, Marcelo me trouxe agora, o poema Graciliano Ramos, de João Cabral de Melo Neto. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de enfatizar aqui agora, que é a preocupação do Graciliano com a escrita, a fabricação da escrita, com a coisa de enxugar o texto, com a coisa de radicalizar mesmo nessa história de espremer tudo, como ele dizia, comparando escrever com lavar roupa, que as lavadeiras de Alagoas a ensaboam, botam para coarar, depois lavam, enxaguam, espremem, botam para lavar, ou botam para molho de novo, depois enxugam, espreme até não pingar gota nenhuma. Então é isso que é escrever para ele. Sou eu. Cadê tu? É isso aqui que eu quero fazer. Então, Graciliano Ramos por João Cabral de Melo Neto. Preste bem atenção, porque sabe como é o João Cabral, né? Uma coisa enviesada e enxuta demais, com muita ausência de verbos ou de adjetivos. Falo somente com o que falo. Ele fala como se fosse o Graciliano falando. Ele coloca na voz de Graciliano. Falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca. De toda uma crosta viscosa, resto de janta abaianada, que fica na lâmina e cega seu gosto da cicatriz clara. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes, debaixo de um sol alido mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folha arada, onde possa esconder-se na fraude. Falo somente por quem falo, por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas. E onde estão os solos inertes de tantas condições caatinga em que só cabe cultivar o que é sinônimo da míngua. Falo somente para quem falo, quem padece sono de morto e precisa um despertador acre como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapelo, imperioso, e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. Isso é Graciliano, segundo João Cabral. Há um ditado latino que explica muito bem a sátira aos costumes, que é ridendo castigat mores. Rindo se castigam os costumes. Selecionei do livro de Crônicas Linhas Tortas alguns exemplos de crítica satírica em que esse humor ferino se destaca, ora ridicularizando os próprios leitores, ora em ataques de autodepreciação, o que sempre me parece soar como falsa autoironia. Vamos aos exemplos. É que o Graciliano falava muito das obras dele como esta porcaria, não sei como é que alguém lê esta porcaria, isto não vale nada, não perca tempo com isso. Dizia sempre. Eu nunca naveguei nessa facilidade com que Graciliano Ramos
se autodepreciava. Eu sempre achei, desde o começo, que aí tinha coisa. Ou seja, eu acho que o Graciliano, na verdade, quer dizer: olha, eu escrevo muito bem, me esforço bastante. Vocês aí, tenham cuidado. Vocês escrevem muita porcaria. Vocês aí que escrevem com facilidade, que acham que é fácil escrever. Porque o Graciliano sempre foi muito exigente consigo, mas foi também sempre muito exigente com outros escritores. Muitos deles provaram dessa acidez, dessa aridez, dessa exigência do Graciliano. Então, começando pelo ridicularizando mesmo leitores, não é? Claro, sempre leitores anônimos. Ele não está falando para fulano ou para cicrano, ele está se referindo a leitores. Um pouco na linha do Machado de Assis e do próprio Eça de Queiroz, que ele disse aqui que ele admirava até as raias do fanatismo. Então, na página 17, começa aqui. Tem uma carta que ele publica como crônica num jornal chamado Paraíba do Sul, em 1915. Ele tinha 23 anos e estava morando no Rio de Janeiro naquele momento. Mas foi o ano em que ele voltou do Rio. Ele foi em 14 e voltou em 15. Foi com 22 anos, voltou com 23 para Alagoas, perdendo 2 irmãs, um irmão, um sobrinho, pela peste bubônica. Amável leitor, não tenho prazer de saber quem és. Não conheço teu nome, tua pátria, tua religião, as complicadas disposições do teu espírito. Ignoro se tens a aventura de ser um pacato vendeiro enriquecido à custa de pequeninas e honestas trapaças, ou se és um celerado de figura sombria, calças rotas, botas sem saltos e paletó ignobilmente descolorido, com remendos nas costas e sonetos inéditos. Ele vai fustigando, né, o leitor. Na verdade, ele, que é um escritor que tinha começado a vida de escritor e estava publicando nos jornais, está precisando de leitor, como todo escritor que começa a escrever. No entanto, ele está fustigando o leitor, provocando o leitor para ver o que viria daí, né? Mais adiante ele diz: mas que diabo? Eu não sei a quantidade e a cor da substância que acaso armazenas no crânio, rotundo burguês que candidamente transportas o suor de teu próximo para as profundidades de tua volumosa pança. Demais, sendo extremamente fraco em geografia, devo confessar-te, ao miserável menestrel pálido, que nunca ouvi falar da cidade que habitas. Ignoro se há por lá estrada de ferro, automóveis, cinematógrafos, sonofones, outros tormentos inventados pela civilização, ou se vives pacificamente entre duas tortuosas e infinitas alas de casinhotes réis, edificados à negra margem de um riacho triste. Tem uma levada poética aí que lembra Augusto dos Anjos, não é? Infinitas alas de casinhotes réis, edificadas à negra margem de um riacho triste. Mais adiante ele diz assim, continua, né, nessa mesma levada: cada um tem seu nome, isto é uma grande verdade, não tem nada de novo e não existe exige grande inteligência para se compreender. Eu tenho um nome, o vizinho tem outro, a vizinha tem outro, assim por diante. Eu por mim tenho tanta amizade à palavra que um dia um padre caduco pronunciou sobre minha pessoa numa língua esquisita, com uma pitada de sal misturada com rapé entre os dedos, que experimento uma sensação desagradável sempre que me trocam o nome. Ele era uma figura que não tinha nenhuma preocupação de fazer chantagem. Quer dizer, ele prefere ridicularizar do que chantagear o leitor, ganhar um leitor com palavras amáveis e tal, né? Ele diz aqui: escrevi há tempos em 2 jornais hebdomadários. Chama a atenção porque aqui ele fala de um duplo graciliano. Ele na verdade diz que tinha sempre escreveu
na verdade, os romances dele, os contos dele, eram sempre ele mesmo, sendo que ele era muitos. Quer dizer, se há muita diferença entre um e outro, é porque sou muitos, sou diversos, sou vários, eu não sou um só. Então ele escreve, ele narra nessa crônica aqui, que foi publicada também no jornal Paraíba do Sul, em 1915, assinado com pseudônimo Ramos Oliveira, R.O. Ramos Oliveira, que era o sobrenome dele. Ele diz que ele narra que escrevia antes em 2 jornais, 2 hebdomadários, jornaizinhos pequenos de crítica e tal, e um deles era um jornal bastante otimista e o outro era um jornal pessimista. Então, uma certa senhorita publicou um livro de poesia, né, e mandou para os 2 jornais. E o Graciliano, que escrevia com um pseudônimo num jornal e com outro pseudônimo no outro jornal, eu suponho que isso seja uma ficção dele, ele diz que comentou o livro da senhorita no jornal, fazendo um maior elogio, rasgados elogios, e no outro esculhambando. Eu quero que vocês prestem atenção para ver a diferença de conceitos num e no outro. Então, no primeiro jornal, ele diz aqui, que ele chamou o primeiro artigo, do jornal Otimista: Mademoiselle Gertrudes do Espírito Santo, esse belo espírito que a elite da nossa terra justamente admira, teve a gentileza de oferecer-nos um exemplar do seu primeiro livro de versos denominado Suspiros. O debut da inteligente Patrícia, que era ansiosamente esperado por todos que têm tido a ocasião de extasiar-se com as belezas do seu estro, não nos pode passar despercebido. Individualidade em destaque em nosso meio literário. Parece um cronista social, né? Mademoiselle Gertrude do Espírito Santo, que por sua qualidade de verdadeira artista faz as delícias de seus inúmeros admiradores, reuniu num belo volume, magnificamente impresso em ótimo papel, cerca de 19 sonetos, várias baladas e outras produções de igual valor. Não sabemos o que mais admirar naquele precioso buquê de metros adoráveis. Se a beleza da forma, se a variedade dos assuntos, que na verdade são magníficos. Há nuances encantadoras naquele remarcável trabalho em que a nossa distinta conterrânea se revela uma estilista impecável e romancista, de um talento de escola. O livro traz um prefácio do eminente romancista, filósofo, jornalista e poeta, Dr. Pancrácio Trindade, e foi editado pela conceituada Casa Furtado e Companhia. Não nos permitindo, na falta de espaço, falar mais detalhadamente acerca desse belo Suspiros, prometemos dizer no próximo número tudo o que pensamos do livro de Mademoiselle Gertrudes, a quem auguramos um estrondoso sucesso. Segundo artigo do Jornal Pessimista: Mademoiselle Gertrudes do Espírito Santo debutou por aí com a publicação de uma coisa que se chama Suspiros. Não compreendemos como uma pessoa mais ou menos sensata comete a tolice de oferecer ao público tão grande cópia de banalidades. Constatam-se graves defeitos no livro de Mademoiselle Gertrudes. Em um golpe de vista, descobrem-se ali versos quebrados, erros de gramática, uma grande soma de imperfeições, enfim. E que pobreza de concepção! A pseudo-poetisa, que é pessoa que frequenta o bom tom, já que não tem talento bastante para julgar as parvoíces que escreve, devia ao menos ter tido a feliz lembrança de consultar uma pessoa competente e caridosa que com franqueza lhe dissesse que aquela mal arranjada esquiça não vale mesmo nada. Não se pode acordar a autora de semelhante livré com uma palavra de incitamento. No fundo, todos aqueles sonetos e baladas mancas são de uma chatice lamentável. De resto, não se podia esperar outra coisa de uma criatura como Mademoiselle Gertrude do Espírito Santo, que até hoje, só a muito custo, tem conseguido publicar por aí umas preguiças baratas. Mas o que admira, o que não tem lugar, é ver o senhor Pancrácio Trindade tecer elogios
elogios a tais tolices. A exiguidade desta coluna não nos permite falar detalhadamente sobre a pobre brochura de Mademoiselle. No próximo número, diremos dela tudo o que pensamos com a franqueza e a imparcialidade que nos caracterizou. É ocioso acrescentar que nunca mais escrevi uma linha sobre o suspiro de Mademoiselle Gertrudes. Preste atenção nessa frase agora. E não foi por falta de oportunidade que ainda hoje ela suspira. Como veem os leitores, não poupei a sonetista os encômios que convém a uma rapariga bonita, nem as acres censuras que todo crítico que se preza deve atirar ao mau poeta, embora o poeta vista saias e a gente não tenha lido sua obra. A coisa mais fácil do mundo é fazer crítica, e aqui já vai para os críticos literários. Fiquem sabendo, principalmente crítica literária. Eu, pelo menos, acho facílimo. As duas amostras que apresento são um ótimo exemplo. Examinem os senhores, retirem dali os chavões, galicismos e as tolices e vejam o que resta. Isso aqui. Quer dizer, ele tira sarro mesmo com a crítica literária e aqui, de certo modo, com ele próprio, mas, no meu entender, sempre dentro de um princípio de ironia. Eu não sei, Marcelo, eu acho que é melhor eu levar mais um pouquinho e encerro. Estou gostando. Aqui tem uma que aí eu já entro agora para as considerações que ele faz sobre a sua própria obra e o seu jeito, os seus escritos. Recebi pelo penúltimo correio um vasto aranzel de considerações a respeito das linhas que nesta coluna foram publicadas por ocasião da sessão do júri. É bom lembrar que tudo isso aqui são artigos de jornal, são crônicas de jornal. Portanto, a linguagem é de crônica mesmo. E é onde ele solta mesmo o cachorro, né? Então ele diz que recebeu, porque escreveu sobre um júri, onde ele falava que um juiz andou negociando uma sentença com alguém. Isso é uma coisa muito antiga, né, Marcelo? Não existe mais hoje. O juiz vender sentença. Sim. Então ele faz a crítica e um cara reclama porque diz que ele falando sobre aquilo estaria incentivando um crime. Mas imagina só. Aí ele diz assim: refere-se o missivista que me não dá a honra de declarar seu verdadeiro nome, a única carta aqui estampada na qual certo juiz de fato oferecia seu voto a um cavalheiro de influência mediante prévio ajuste. Aí ele diz assim: agradeço-lhe também ter me advertido, perspicaz e generoso, atirando-me de chofre verdades tão vivas que deixam literalmente ofuscados meus pobres olhos de rabiscador topeira. Quer dizer, ele se esculhamba até a lama suja do barreiro, está entendendo? Onde os porcos chafurdam. Declaro-me com medo da de nova investida, do missivista, redondamente vencido e convencido para todos os efeitos. E se aqui expõe as razões que o meu desproporcionado antagonista superiormente joga contra as desgraçadas linhas que inconsideradamente rabisquei, é que desejo penitenciar-me declarando com honestidade ao público que sou um jumento. Ele usava muito essa expressão, um jumento, um cavalo, no sentido de burro, que é uma coisa bem popular mesmo, essas expressões. O Graciliano, no entanto, não era um escritor populista, mas era um escritor que pegava muito bem dentro do seu classicismo mesmo de estilo, ele pegava muitas expressões populares, jogava dentro como coisas do dizer popular, né? Imaginem o desgosto que sintam a ver estupidamente levado àquelas almas cândidas o pensamento funesto de que este desgraçado orbe não é habitado pelas criaturas celestes que nosso Pai Jeová teve a louvável intenção de mandar para cá. Por aí vai. Diz assim: era o que eu devia ter feito, infelizmente sou um desastrado. E fui eu desazado e leviano que lhes fui levar a terrível convicção de que matar, roubar, desonrar são coisas perfeitamente normais. Dentro de minha confusão sinto
sinto um remorso tremendo por haver garatujado aquela infame prosa. Diz também, no fim, desejaria defender-me, mas não o faço, com receio de que o ponderado homem do tabuleiro do pinto, que ele supõe que isso partiu de uma coisa que ele chama de o tabuleiro do pinto, que eu suponho que seja uma casa de jogos, onde os homens se reúnem para jogar e fofocar, volte a arrasar as únicas frações deste pobre cérebro, de que arranco as linhas desenchabidas aqui enfileiradas a medo. Agora aqui eu encerro com os donos da literatura. Isso aqui ele faz uma comparação maravilhosa entre aqueles lordes que vivem de grandes homenagens e de grandes salões de literatura e aqueles que, como ele, Graciliano, suam para ganhar o pão de cada dia e escrevem seriamente, honestamente a sua literatura. Então ele fala dos dandes que vivem nos banquetes e tal, que são os donos da literatura. Aí ele faz, é claro que tem profunda ironia aqui, para um lado e para o outro, né? Os donos da literatura. Um dia destes, à porta de certa livraria, um poeta, não é ele que está dizendo, é um poeta, ele está comentando o que um poeta estava dizendo, um poeta ressentido, né? Estava dizendo. Um poeta queixava-se amargamente dos donos da literatura. Que donos? Perguntou alguém. E surgiram na conversa alguns nomes que não se reproduzem aqui porque isso seria indiscrição. Em todo caso, fica registrada a amargura do poeta. Há realmente uns figurões que se tornaram, com habilidade, proprietários da literatura nacional. Como poderíamos ser proprietários de estabelecimentos comerciais, arranha-céus, usinas, charqueadas ou seringadas? São muito importantes e formam um pequeno sindicato que representa a inteligência indígena lá fora, nos pontos em que ela precisa aparecer de casaca. Impossível saber por que esses cavalheiros fingem adotar ofício tão ruim, podendo dedicar-se a negócios rendosos, a política, por exemplo, ou outra qualquer indústria. É preciso admitir que ser literato é bonito, embora o tipo que se enfeita com este nome nunca tenha escrito coisa nenhuma. Se não fosse assim, não se compreenderia que pessoas razoáveis, bons pais de família, com dinheiro no banco e muita consideração na praça, homens gordos, gordíssimos, escolhessem uma profissão excelente para matar a fome dos sujeitos que pretendem viver dela. Está claro que não ganham nada, isto é, ganham uma espécie de glória, exatamente como se não ganhassem nada. Mas é uma concorrência desleal, é uma desonestidade. O poeta que se lamentava na porta da livraria tem razão. Há uma literatura que ninguém tem, que talvez nem tenha sido produzida, que se oferece ao estrangeiro, não em volumes, mas nas figuras de cidadãos bem educados, que falam com perfeição línguas difíceis e sabem frequentar embaixadas. A outra, suada, ainda bem fraquinha, mas enfim, uma coisa real, arranjada não se sabe como por indivíduos bastante ordinários. A primeira, a literatura gorda, a primeira comparece a sessões solenes e manifesta-se em discurso. A segunda atrapalha-se e mete os pés pelas mãos na presença de gente de cerimônia que só desembucha no papel. A literatura honorária, escorada e oficial, vive sempre lá fora, chega aqui de passagem, quando aparece é vista de longe, rolando em automóvel. A literatura efetiva, mal vestida e de segunda classe, mora no interior ou vegeta aqui no subúrbio e viaja a bonde, às vezes de pingente. Está errado tudo. Por que é que essas duas instituições que não têm parentesco e usam o mesmo nome
não entram na combinação. São dois universos, mas são escritores. Por que não se entendem a proposta dele? Já que a primeira, constituída pelos patrões, é bem alimentada e não produz, e a segunda, a da gentinha, trabalha com a barriga colada ao espinhaço, podiam entender-se. A primeira daria um salário, o ordenado, que é o nome decente, a segunda, e esta faria livros que, com alguns concertos na ortografia e na sintaxe, poderiam ser assinados por ministro, conselheiro, desembargador e outros letrados deste gênero. Isso é de setembro de 1937. Ele já tinha saído da prisão, ele foi preso em 36 e solto em 37. Então ele já estava solto e portanto estava, digamos, soltando todos os palpites dele, toda a perspicácia que ele fazia, da leitura que ele fazia do mundo, do grande mundo literário do Rio de Janeiro, que ele acompanhava de perto. Então, eu por aqui encerro. Acho que Marcelo agora vai em frente e dá o recado dele. Então, eu agradeço já, de minha parte, essa oportunidade, Rita, e agradeço muito o ouvido atento de vocês, a atenção. Qual é esse livro, Pedro? Este livro é Linhas Tortas. Essa é uma edição ruim, que eu uso como um caderno, ou seja, é mal feita, é feia, muito feiosa, e ainda cheia de erros de revisão. O Graciliano foi muito prejudicado, muitas vezes por edições mal feitas. No entanto, é ótimo para riscar. Então é bom para fazer anotações em cima. Eu queria inicialmente falar com vocês o meu contato inicial com Graciliano Ramos, né? Eu estou em 68 anos de idade e meio e eu entrei no Partido Comunista com 17. Comecei com 14 anos de idade, meu pai me levou para ver o Comício de Prestes aqui, em 1958. Meu pai era comunista de Caruaru. Então essas histórias de comunismo eu ouvia mais ou menos em casa. Combate à usina, etc. Então é uma coisa meio genérica, essa coisa de entrar no PC. E eu tive a sorte de, numa era que estava em moda, ainda estava em moda ali, o romance de Jorge Amado. Jorge Amado tem um romance que é uma biografia de Luiz Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança. Tem um romance de viagem que ele fez para a União Soviética, que é O Mundo da Paz. E tem uma trilogia dele que trata exatamente da resistência política do Partido Comunista ali, da luta contra a ditadura Vargas, em 3 volumes. Então esses volumes eram muito lidos, quer dizer, Jorge Amado foi um. E tem um romance dele, com a participação de trabalhadores, que ele iniciou isso no Brasil. O romance dele, Suor, ele coloca em cena os trabalhadores rurais, das fazendas, na exploração do café na Bahia, né? Que era uma novidade. Os trabalhadores entrarem em cena como personagens centrais no romance brasileiro, né? Então eu tive a sorte de, por acaso, caiu na minha mão, antes de ler Jorge Amado, Memória do Cárcere de Graciliano Ramos, quando eu tinha 17 anos de idade. Então eu fiquei muito marcado pela leitura de Graciliano Ramos. Quando eu fui ler Jorge Amado, não estou falando de Jorge Amado tratando da questão política, eu rejeitei, porque eu já estava com a visão crítica de Jorge Amado. Todos os dois comunistas, na mesma época, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Só que Jorge Amado com uma visão muito de endeusamento, daquele elogio, e Graciliano Ramos não se contaminou com isso. Ele era comunista, ele criticava o tipo de literatura que muito simplista, colocava o bem e o mal, que não é retrospectiva, etc. Então eu tive esse contato, falar sobre esse contato inicial que eu tive com Graciliano Ramos. Então, Graciliano Ramos, só simplificando, ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, da cidade natal dele, em 1926, numa época
em que época era isso? Foi antes da Revolução de 30. Era a chamada República Velha Brasileira. Não havia voto secreto, mulher não votava, o sujeito fazia a lista de votação assim, aberta, pública. E uma das reivindicações da Revolução de 30 foi exatamente o direito do voto secreto. E as mulheres faziam já o movimento sufragista, a defesa do voto feminino. A primeira manifestação feminista foi o direito de voto, era o chamado movimento sufragista. Né? Então, Jorge Amado, o Graciliano, foi eleito com 449 votos, um arranjo daquela política de interior. Ele não queria sair de jeito nenhum, mas o irmão dele, com o pai dele, que era ligado ao esquema político tradicional, ele terminou sendo prefeito de Palmeira dos Índios. E ele reclamava o tempo todo com a condição de prefeito. Então, como prefeito, ele fez 3 relatórios, que esses relatórios eram divulgados no Diário Oficial. E um relatório desse chegou às mãos de Augusto Frederico Schmidt, acho que já em 30 e pouco, não foi? Então ele foi descoberto, ele já tinha toda a vivência dele de publicação nesses jornais. Entre 30 e 33. Quer dizer, esses jornais, esses artigos que ele já participava da imprensa local, né? Inclusive tinha publicado poema também com pseudônimo, sonetos, etc., e artigos de jornal. Mas ele foi descoberto literariamente a partir do relatório, porque tinha um sabor literário. E ele já estava com o romance fazendo o Caetés, né? Então, a partir daí é que ele tem a publicação do primeiro livro, porque Augusto Frederico Schmidt pediu contato e descobriu onde ele estava, então começa a vida literária dele como escritor do primeiro romance a partir daí, a partir do relatório. Então, eu vou ler. Como eu estou preocupado com a tarefa de pegar o brasileiro nos políticos, eu vou ler trechos do relatório dele. Ele diz assim: acho absurdo despender um município que até agora nada gastou com a instrução, R$2.000 era o dinheiro daquela época, para manter uma banda de música. Ele achava um absurdo ter uma banda de música. Se por ele fechava a banda de música, para fazer escola. Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado, restam poucos. Saíram os que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Ele fez uma limpeza. No cemitério enterrei R$189.000. Pagamento ao coveiro e conservação. Aqui os contribuintes pagam ao município se querem, quando querem, como querem. Cuidei bastante da limpeza pública. Mandei matar algumas centenas de cães vagabundos. Isso tem uma campanha para preservar os animais. Ele mandou matar centenas de cães vagabundos. Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriram, só há curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis. Evitei emaranhar, me teia de aranha. Certos indivíduos, não sei porquê, imaginam que devem ser consultados. Outros se julgam autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não pagam impostos. Não me entendi com esses. Há quem ache tudo ruim e ria constrangidamente e escreva cartas anônimas e adoeça e se morda por não ver a infalível maroteirazinha, a abençoada canalice, a preciosa para quem a pratica, mas preciosa ainda para os que dela se servem como assunto invariável. Há quem não compreenda que um ato administrativo seja isento de lucro pessoal. Há até quem pretende embaraçar-me em coisas tão simples como mandar quebrar as pedras dos caminhos. Há descontentamento. Se a minha estada na prefeitura por esses 2 anos dependesse do plebiscito, talvez eu não obtivesse 10 votos. Seja avaliando a permanência dele, né? Obra de cemitério, ele diz: os mortos esperarão mais algum tempo. São os munícipes que não reclamam. Ele deixou as obras de cemitério para depois. Com relação à escola, instituíram-se escolas em 3 aldeias: Serra da Mandioca, Anuno e Canafístula. Presumo que esses estabelecimentos são de eficiência incontestável. As aspirantes a professoras revelaram com admirável unanimidade uma lastimosa ignorância. Escolhidas algumas delas, as escolas entraram a funcionar regularmente como as outras.
Não creio que os alunos aprendam ali grande coisa. Obterão, contudo, a habilidade precisa para ler jornais e almanaques, discutir política e decorar sonetos, passatempos acessíveis a quase todos os vocês. Isso é o que ele achava da escola. Está visto que não me preocupei com todas as obras exigidas, escolhi as mais urgentes. Possuímos uma teia de areia de veredas, muito pitorescas, que se torcem em curvas caprichosas, sobem montes e descem vales de maneira incrível. O caminho que vai a Quebrangulo, por exemplo, original produto de engenharia Tupi, tem 3 lugares que só pode ser transitado por automóvel forte por lagartixa. Sempre pareceu lamentável desperdício conservar semelhante porcaria. Aí ele mandou fazer outra estrada. Favorecia a agricultura, livrando-a dos bichos criados à toa. Ataquei as patifarias dos pequenos senhores feudais, exploradores da canalha. Suprimi nas questões rurais a presença de certos intermediários que estragavam tudo. Facilitei o transporte e estimulei as relações entre o produtor e o consumidor. Estabeleci feiras em 5 aldeias. 1.156.750 foram sem reparo nas ruas de Palmeira fora. Se eu deixasse em paz o proprietário que abre as cercas de um desgraçado agricultor e lhe transforma em pasto a lavoura, devia enforcar-me. Sei bem que antigamente os agentes municipais eram os arolhos. Quando o infeliz se cansava de mendigar o que lhe pertencia, tomava uma resolução heróica, encomendava-se a Deus e à capital. E os prefeitos achavam razoável que os contraventores fossem punidos pelo seu secretário do interior por intermédio da polícia. Contraventores era o pequeno que reclamava aqui, né? Bem, são mais ou menos alguns trechos do relatório de Graciliano Ramos, como ele, na época do nazismo, o nazismo imperando, ele já tinha sido solto da prisão dele, ele se refere à França invadida, ocupada, o nazismo dando conta de tudo, e havia a imprensa da resistência, a imprensa clandestina, boletins clandestinos circulando. Então ele faz um elogio a esse tipo de imprensa. Eis a imprensa verdadeira da França. Existem os diários importantes de Paris e de Vic, agências de informações alemães, inspiram repugnância. A imprensa genuína da França está ali, arranjada em velhos prelos de madeira e mimeógrafos. Os escritores debandaram, dispersaram-se por todos os continentes. Vários sucumbiram em campos de concentração. Há um grande silêncio. Houve quem asseverasse que a França estava morta. Engano. Já não nos manda livros. Manda-nos, porém, esse precioso caderno, sinal de vitalidade, a maior dádiva que ultimamente recebemos dela. Eram os panfletos clandestinos, né? Combatendo o nazismo. Com relação à seca, ele, em linhas tortas, fala no artigo. Essa desorganização não é talvez efeito apenas de seca. Processos rotineiros na agricultura, indústria precária, exploração horrível do trabalhador rural, carência da administração, devem ter contribuído tanto como a seca para o atraso em que vive a 5ª parte da população no Brasil. Ele, num determinado momento, o Partido Comunista já estava organizado, e Zé Lins do Rego queria que fosse organizado um partido que fosse popular, mas que não fosse comunista. E escreve um artigo no jornal falando desse partido. E Graciliano Ramos, que era filiado ao Partido Comunista, recebe a tarefa de responder a Zé Lins do Rego. Ele era muito amigo de Zé Lins do Rego, inclusive elogiava o romance de Zé Lins do Rego, mas ele cumpriu a tarefa. Então ele diz: quem vai estruturar esse partido? Naturalmente, os mesmos homens que se revelam agora incapazes, com certeza pouco dispostos a visitar favelas, fechar muros, viajar centenas de léguas para dizer 4 palavras a uma dúzia de operários, assevera José Lins que, apesar de ter os melhores propósitos, a consciência limpa, não conseguiram chegar às massas. Isso que José Lins deseja fundar, sem indicar os meios, já existe, segundo ele próprio declara. Isso é Zé Lins, ele citando. Só o Partido Comunista foi um órgão inteiriço em todo o território nacional. Diabo, não é suficiente?
Ou será que não somos amigos do povo? Não possuímos ideias generosas de dignidade humana. Ele fala de nós como comunistas, né? Juscelino não admite semelhante coisa. Observador por índole e por ofício, sabe perfeitamente isso. O único amigo do povo é o povo organizado. Temos ideias bem claras e as ideias generosas dos amigos da onça nos deixam de orelha em pé. A nossa dignidade é pouco mais ou menos igual à dos outros bichos que a humanidade produz. Isso é ele se colocando em defesa da posição do Partido Comunista da época, né? Num determinado momento, um jornalista entrevistou Graciliano Ramos e disse assim: por que o senhor se filiou ao Partido Comunista? Ele era cara de poucas palavras. Ele disse: porque eu sou comunista. Ele não disse mais nada. Ele fala, veja a ironia da qual Pedro se referiu, ele falando de São João Batista. Houve uma rua que foi dada o nome de São João Batista. E ele fala dessa coisa de o caráter mais revolucionário, mais autêntico, mais contestador das figuras ficaram diluídas com o tempo, né? E ninguém nem sabe que figura era aquela. Por exemplo, o Frei Caneca. Frei Caneca aqui é o nome que o PFL deu ao instituto dele. O Instituto Frei Caneca é do PFL. Tiradentes é o patrono da Polícia Militar. Você vê as coisas como é que são. Né? E o pessoal do PFL, da direita, trata Frei Caneca como se ele fosse um militante do PFL. Falam somente do martírio, da morte, mas não falam das ideias dele. Só o martirológio dele, lá do fuzilamento, aquela coisa mais sentimental, e esquece as ideias dele. É uma coisa que sempre se faz. Aí ele fala de João Batista, ele diz assim: São João Batista, homem de esquerda, panfletário de talento, considerava-se talvez sem razão uma voz a clamar no deserto. Oposicionista corajoso, teve admiradores e discípulos. Fugindo das boas normas profissionais, atacou violentamente no seu jornal a senhora do tetrarca da Galiléia, alto funcionário protegido pelo imperialismo romano. Em consequência, foi preso, é claro, e encerrado no campo de concentração, onde achou meio de continuar a emitir as suas imprudentes e furiosas diatribes. Conhecemos em segunda mão esses libelos tremendos, realmente dignos do revolucionário sombrio que, reagindo contra os hábitos amolecedores do tempo, fez o voto de não se banhar, alimentar-se de gafanhotos e cobrir-se de peles. Em seguida, uma intriga doméstica em que tomaram parte duas mulheres, o grande agitador morreu decapitado. Ficou muitos anos ao obscuro, depois entrou no agiológico e atualmente aparece nas estampas sob a forma de uma criança quase despida que se entretém com o carneirinho. Tornou-se inofensivo. Pode, sem nenhum perigo, receber manifestações populares em junho e ter o nome nas esquinas. Ele fala, porque João Batista realmente era um contestador, né? Ele criticou Herodes, degolado, etc. Né? E não é por acaso que o primo dele, o companheiro J. Cristo, também foi sacrificado, né? Era uma coisa de família, né? Agora, o pessoal depreciando a China, na época, né? Década de 20, ele diz assim: no dia em que os seus compatriotas tiverem indústria pesada, possuírem aviões, fortalezas e tanques, os racistas mais ferozes perceberão deles sangue de superior qualidade. Está aí a China agora. Isso ele está mais ou menos. Agora, veja como ele fala da prisão dele. Porque ele foi preso, passou um bocado de tempo num barco, esse barco até que eles ficaram presos no navio, no porão do navio, e depois passou por várias prisões no Rio de Janeiro. Então ele fala o seguinte: ele chega a numerar 12 espaços diferentes de prisão. Diz assim: quanto a mim, nem sequer me resta a ilusão de haver pretendido voltar ao Rio, onde quase me hospedei na livraria José Olímpio. Porque ele esteve no Rio quando era ainda jovem e voltou porque houve a febre e a família dele toda morrendo, né? O retorno dele, né? Aí ele fala: quanto a mim, nem sequer me resta a ilusão de haver pretendido voltar ao Rio, onde quase me hospedei na livraria José Olímpio. Não pretendi. Embarquei em Maceió sem pagar passagem, saltei no Recife, embarquei de novo e estive alguns dias mal acomodado. Não, porém, situação pior que a de numerosos viajantes, pois o navio era uma insignificância, muito sujo e nos tinham reservado o porão. Aqui, num canto fechado, não pude admirar as ruas novas e os arranha-céus.
alojei-me num quarto molhado, transferi-me a outro, já ocupado por legiões de insetos domésticos. Morei numa estalagem onde pijamas eram roupas de luxo, que se vestiam pelo avesso, porque muitos dos habitantes costumavam introduzir com habilidade as mãos nas algibeiras alheias e se esvaziavam. Porque eles ficaram junto com preços comuns, né? Bandidos assim, né? E dormiam com o pijama pelo avesso e a roupa por dentro. Muitos inconvenientes e algumas vantagens. Não íamos ao cinema, não corríamos para homenagens indébitas e valores improvisados, não nos aborrecíamos com o aluguel de casa, enfim, éramos forçados a cultivar a economia, a mais útil das virtudes agora. Não nos alimentávamos em demasia, também não trabalhávamos. Não nos alimentávamos, também não trabalhávamos. Deram-nos um longo repouso quase espiritual, e isso muito contribuía para melhorar nossos costumes. Isso ele falando da prisão dele, né? E é interessante que na introdução dele do livro Memória do Cárcere, ele diz o seguinte: não caluniemos o nosso fascismo tupinambá. Ele chamava a ditadura Vargas do fascismo tupinambá. Então ele diz o seguinte, porque a coisa do sujeito sofrer durante a ditadura, mas não exagerar, não fazer denúncia, tudo bem, mas não exagere, querem se fazer inventar, mentir em cima do sofrimento real, aumentar. Então ele no livro Memória de Cárcere, ele diz: não caluniemos o nosso fascismo tupinambá. Porque tinha alguns escritores que diziam que não escreveram por causa da ditadura. Ele disse: não é verdade. Pode não ter publicado por causa da ditadura, não escreveu porque não quis. Não caluniemos o nosso fascismo tupinambá. A coisa da verdade. E havia uma visão crítica dele dentro da própria militância. E a Revolução de 85, ele foi acusado de ter ligação com ela. Ele não tinha. Ele tinha ligações políticas já com o PC, mas ele não participou de tentativas revolucionárias a Revolução de 85, não tinha nada. Ele foi denunciado, mas até por intriga. Então ele dizia assim: uma revolução que picha no centro de Alagoas, índios humildes, ainda mais sem traço de união. Então no livro dele ele goza. Então ele está lá. Houve o poder comunista de 3 dias de Natal, nomeado secretariado, governador, vice-governador, tudo, depois caiu. Aí ele fica gozando. Ao meu lado está o secretário de Educação. Pediu a palavra ao secretário disso, daquele, ele goza. E tinha um tipo lá, em Miranda, que tinha sido alto dirigente do Partido Comunista, que depois se descobriu que esse cara tinha ligações com a polícia. Esse cara foi muito torturado. E ele andava sem camisa para exibir as marcas de tortura. E Graciliano denuncia isso. Entendeu? Marca de tortura não é elemento de exibicionismo, é coisa de sofrimento. Mas o cara usou aqui, ele denuncia. Então ele tinha essa visão crítica no interior das forças dele, entendeu? Ele tinha essa visão crítica. Tinha essa visão. Então é muito importante essa advertência que ele faz na introdução de Memória de Cárcere, para ninguém estar inventando. Quer dizer, você tem denúncia para fazer, faça. Não minta, denuncie o que é para denunciar e não minta, seja verdadeiro. Quer dizer, não caluniar os inimigos. Pronto. É inimigo, mas não calunie o inimigo. E não se tornar uma vítima profissional. Exatamente. Não caluniar os inimigos, e se você quiser ganhar o jogo, é ganhar o jogo sem cometer falta. Isso ele colocava isso em política. Certo? Ele tinha posição clara. Ele tinha lado. Na hora que o amigo dele, Zé Lindo Rei, divergiu politicamente, ele foi lá e defendeu a posição contrária. Agora ele tinha equilíbrio. Então, na época, houve uma influência do chamado realismo socialista, um teórico dogmático da União Soviética chamado Zdanov, criou um modelito que era o modelo do romance socialista. Então tinha a teoria do herói positivo. Se você faz um romance socialista, o herói tem que ser positivo. Nada positivo, aqueles tipos puros, perfeitos, como se fossem os anjos. Aquela ideia do anjo e do arcanjo jogada para a militância, uma ideia religiosa, jogada para a militância. Então os bons e os maus, aquela coisa muito maniqueísta, que isso passou a ser uma receita do realismo socialista, que foi divulgado entre escritores comunistas na época do predomínio stalinista. Pois Jorge Amado entrou fedendo nesse tipo de realismo. Aí Jorge Amado chegou a dizer, por exemplo, que o herói individual é uma coisa individualista e burguesa, que o herói é a própria coletividade,
Graciliano Ramos se manteve dentro do Partido Comunista, defendeu as posições políticas, não aceitou esse negócio e denunciou logo de saída. Nem usou no romance dele. Inclusive, ele faz o elogio de Jorge Amado, pelo fato de Jorge Amado ter colocado os trabalhadores em cena, faz o elogio, inclusive, de Zé Lins do Rego, que mesmo sem ter uma conotação política, também coloca os dramas, pegando também o Andar de Baixo, no romance dele aparecem os dramas do Andar de Baixo, né? Ele coloca isso e não aceita essa escola, diz que quer acabar com a literatura. E ele defende Machado de Assis, que mergulha no interior, na complexidade, nas contradições dos personagens. Entende? Então ele diz que lê aquele romance todinho, acha um saco e aquilo ali para ele não é romance. E ele foi contra, ele disse, esse Danov é um cavalo. Esse Danov é um cavalo. E ele manteve essa posição. Então é uma coisa muito importante essa postura dele, porque a pressão era muito grande na época. A pressão era muito grande. Agora, uma série mancada de Graciliano Ramos em linhas tortas. Quando os ingleses começam a introduzir futebol no Brasil, na década de 20, Graciliano Ramos escreve um artigo dizendo que isso é um absurdo, que isso não vai colar, que não dá certo. O futebol não pega, eu tenho certeza. Não vale o argumento de que ele tem ganho terreno nas capitais de importância. Não confundamos. As grandes cidades estão no litoral, isto aqui é diferente, é sertão. As cidades regurgitam de gente de outras raças, ou que pretende ser de outra raça. Nós somos mais ou menos potocudos, com leve de sangue, cambida e galego. Aí ele diz que reabilite os esportes regionais, que aí estão abandonados. O porrete, o cachação, a queda de braço, a corrida a pé, tão útil ao cidadão que se dedica ao arriscado ofício de furtar galinhas. A pega de boi, o salto, a cavalhada e, melhor que tudo, o camba-pé e a rasteira. A rasteira, este sim é o esporte nacional por excelência. Todos nós vivemos mais ou menos a tirar rasteiros nos outros. Logo na aula primária, habituamos-nos a apelar para as pernas quando nos falta confiança no cérebro, e a rasteira nos salva. Na vida prática, é claro que aumenta a natural tendência que possuímos para nos utilizarmos eficientemente da canela. No comércio, na indústria, nas letras, nas artes, no jornalismo, no teatro, nos cavacões, a rasteira triunfa. Cultive a rasteira, amigos. E se algum de vocês tiver vocação para a política, então sim, é a certeza plena de vencer com o auxílio dela. É aí que ela culmina. Não há político que a não pratique. Desde Sua Excelência, o senhor Presidente da República, até o mais pançudo e beócio coronel da roça, desses que usam sapatos de trança, bochechas modas, espadagão da Guarda Nacional, todos os salvadores da pátria têm a habilidade de arrastar o pé no momento oportuno. Muito útil, sim, senhor. Dedique-se à rasteira, rapaz. Ô, Mário, mas então, essa parte aí, ele não fala com ironia, né? Não ele é uma fala. ironia, não, essa parte do futebol também. Não, ele diz realmente que o futebol não tem nada a ver com as nossas raízes culturais e que não vai dar certo e pronto. Não é ironizando. Não, ele disse que não vai dar Essa certo. parte seguinte é total ironia, assim. Não, ele ironiza quando fala da rasteira, mas com o futebol ele diz que não tem nada a ver, que é estrangeirismo e acabou-se. Aí foi uma cara terrível dele. Embora assim, o que eu penso é que o tema dele não era exatamente o futebol, nesse caso, né? Quer dizer, mas ele fala, a opinião dele é clara sobre o futebol, ele acha que não vai pegar. Mas que ele está querendo, ele, na verdade está falando do mau-caratismo na política e tal, né? Mas ele começa o artigo, os ingleses estão tentando introduzir o futebol, ele começa falando do futebol. Veja bem, eu estou concluindo, mas eu queria deixar clara a posição dele com relação ao romance. Os romancistas brasileiros, ocupados com a política, de ordinário esquecem a produção, desdenham o número, são inimigos de estatísticas. Excetuando-se as primeiras obras de José Lins do Rego e as últimas de Jorge Amado, em que assistimos à decadência da família rural, queda motivada pela vitória da exploração gringa sobre os engenhos de Manguê e as fazendas de cacau, o que temos são criações mais ou menos arbitrárias, complicações psicológicas, às vezes um lirismo atordoante
espécie de morfina, poesia adocicada, música de palavras. Lendo certas novelas, temos o desejo de perguntar de que vivem suas personagens. Está claro que os autores não conseguem furtar-se a algumas explicações referentes a este assunto, mas fazem-no como que toca em matéria desagradável. Percebemos que eles se repugnam e não querem deter-se em minúcias. O cidadão é capitalista, muito bem. Ficamos sem saber de onde lhe veio o capital e de que maneira o utiliza. Outro é agricultor. Não visita as plantações, ignoramos como se entende com os moradores, se a safra lhe deu lucro. O terceiro é operário. Nunca o vemos na fábrica. Sabemos que ele trabalha porque nos afirmam que isso acontece, mas os seus músculos nos aparecem ordinariamente em repouso. Não surpreendemos essas pessoas no ato de criar riqueza. A riqueza surge criada como nas histórias maravilhosas. Faz-me pensar no deserto, onde o povo eleito recebeu o alimento do céu. Torna-se irreal, misteriosa, como é indispensável a existência humana, e realidade e mistério transmitem-se aos indivíduos que circulam na maior parte dos livros nacionais. Então, aqui ele faz a denúncia desse tipo de romance, né? E, ao mesmo tempo, ele denuncia a tentativa de acabar com a figura do personagem, a complexidade do lado contraditório dos personagens. A condição humana é contraditória. Em nome do realismo socialista, você criava personagens robôs. Ele denuncia isso. Né? E tem uma afirmação dele, quando ele fala de um governador de Alagoas, elogiando o caráter desse governador. E ele diz assim: está visto que o caráter de uma pessoa aparece antes que ela se meta em política. Quer dizer, o sujeito, em determinado momento, decide iniciar uma vida política, uma militância política, mas ele tinha uma formação anterior. E o caráter dele não é definido a partir daquele momento que ele entra na questão política. Tá certo? O caráter dele é anterior, pertence à totalidade humana dele, a influências anteriores. E vendo o caráter nesse sentido, é que Graciliano Ramos não aceita o maniqueísmo, o esquematismo da posição de 19, como se o caráter do cara começasse na medida que ele opta por uma posição política. Não, ele tem coisas boas e coisas ruins que o cara traz quando entra na atividade política. Ele tem todos os defeitos e virtudes da condição humana. Ele pode até ter uma posição política mais avançada, mas pode ter defeitos de caráter. É o que Bertold Brecht diz: nós não somos melhores é a nossa causa. Bertold Brecht disse. Então você tem que ter e ele tinha essa abrangência para ter um olho crítico dentro dos seus próprios companheiros de prisão. Ele tinha uma visão crítica, né? Também tinha visão autocrítica, que ele dá uma mancada lá na prisão, e ele, nas memórias dele, ele reconhece que errou em determinado momento, porque é normal a condição humana. Então, o realismo socialista tentava quebrar o caráter humano do personagem, porque ele era político e militante. Era a antevisão do politicamente correto. Coisa bem enquadradinha, né? Então, eu queria encerrar essa parte, certo? Quer dizer, colocando essa grandeza de Graciliano Ramos. E algumas pessoas criticam Graciliano Ramos porque ele, em determinado momento, ele quando Stalin morre, ele chora, ele lamenta a morte de Stalin. Agora, veja bem, o que é que foi? Você fazer uma crítica a Stalin agora é uma coisa. Agora, na época, o que é que aconteceu? Foram 6 milhões de judeus que morreram. De soviéticos foram quase 40 milhões. Ninguém sabe disso. 40 milhões de. Então, o Exército Vermelho na época foi que limpou os campos de concentração nazista na época. Isso foi de alta importância na época. Então, o Stalin, os erros todos que ele cometeu, que cometeu muitos, até mesmo não se preparando para a resistência, foi surpreendido pela ofensiva de Hitler, foi uma falha dele como estrategista, mas em determinado momento ele assume a resistência e o Estado-Maior dele achava que ele tinha que sair de Moscou,
que os nazistas estavam cercando. Ele disse que não saía. Isso teve um poder psicológico muito grande de resistência. Os caras chegaram nos arredores de Moscou e ele disse que não saía dali. Isso teve uma importância muito grande. Né? E algumas atitudes duras dele, por exemplo, prenderam um filho de Stalin que era major. E os nazistas propuseram trocar esse major, filho dele, por 2 generais. Ele disse que não trocava o major por 2 generais. O filho dele ficou lá e foi solto depois. Então, algumas atitudes assim, que incitavam a resistência. Então, na época, a União Soviética era vista como a base da luta contra o nazismo. Então, ele tinha esse valor. E havia um temor de que qualquer coisa havendo com Stalin, e a posição da União Soviética na época, combatendo o colonialismo na África, defendendo a revolução, a jovem revolução chinesa, etc., isso tinha um peso na época, tinha peso. Né? E país onde havia golpes de Estado, etc., o fascismo de Portugal, o Franco na Espanha, entendeu? Então ele tinha esse peso. Graciliano fez um livro de viagem, foi à Rússia, viajou por vários países, e em nenhum momento ele tem uma atitude de babação. Não tem nenhum momento. Ele faz uma narrativa jornalística, que é positiva. Em determinado momento ele vai para uma associação de escritores e tem um cara lá que ele acha o cara meio canastrão. Ele diz que é um charlatão. Diz que o cara, e diz isso. Jorge Amado jamais diria isso. A posição de Jorge Amado tem um momento lá que Jorge Amado, citando esse livro, O Mundo da Paz, que é um livro baboso, que eu já tinha lido quando eu fui ler, é uma coisa terrível. Jorge Amado excluiu da bibliografia dele. Ele diz o seguinte: todas as lâmpadas do Kremlin se apagam, todo mundo vai trabalhar, só uma lâmpada fica acesa, o gabinete do camarada Stalin, que está velando pelos povos. Aí eu descobri que Stalin tinha medo de alma, porque em Caruaru a gente comia colonização porque tinha medo de alma. Eu acho que Stalin tinha medo de alma. É a brincadeira que eu fiz, né? Então, tem um trecho do livro de Jorge Amado que ele diz assim: eu amo em Stalin a arte, a beleza, Stalin, nosso mestre, nosso guia, nosso pai. Uma coisa de adoração dele, de adoração. Não tem nenhuma linha dessa de Graciliano Ramos com Stalin. Agora, ele vai lá, vê Stalin e vê aquelas multidões divinizando Stalin. Aí ele diz: não, isso aí é uma coisa popular mesmo, uma coisa espontânea, acabou isso tudo. Aí ele aceita como uma coisa legítima, como uma manifestação popular, que não deixa de ser uma concessão. Mas ele nunca cultuou, nunca tem nenhum ato de elogio. Inclusive, quando ele faz a denúncia da teoria de Zdanov, ele diz: isso aí não vale nada, a gente vai ler um romance daqui a pouco, tem, viva o camarada Stalin, não sei o quê, isso é uma porcaria, esse cara é um cavalo, isso não é romance. Então, há uma diferença entre Graciliano e é por isso que eu digo, em matéria de Jorge Amado, prefiro Graciliano Ramos. Acho que... Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Vou acrescentar. Ou acrescentar. Tá. Se não tiver, acho que a gente pode encerrar, assim, né, pelo tempo também. Eu queria só fazer uma pontuação, assim, que pra mim, vou fazer aqui, tá gravando. Eu queria só pontuar que, agradecer a vocês e dizer que o projeto, ele é da maneira mais informal que a gente possa colocar, assim, mas que essa tarde foi muito rica pra mim, porque vocês colocaram, de um lado, essa crítica ao escritor e do lado o espaço político que ele estava vivendo na época. E aí cabe a gente ir atrás das obras e ler com esse olhar, né, de perspicácia do que ele estava passando, do que ele faz em relação na época, porque às vezes a gente vai lá ler uma obra e não como não esmiuça esse lado político e esse lado crítico que ele já tem quando escreve, você passa desapercebido da potência e da força que tem ali dentro. Então, para mim, foi bem rico mesmo conhecer Graciliano por esse lado, porque eu não li muitas obras dele, mas as poucas que eu li, eu achava interessante, principalmente aquela mais boa, que é a história das histórias de Alexandre, foi um presente que eu recebi.
E aí a gente vê como é forte isso, principalmente ele fazendo a crítica à seca, a tantas outras coisas, e politicamente o que ele passou. Por isso que eu achei tão rico essa colocação de vocês dois. Era mais isso assim. Queria sugerir para quem pretende estudar, ler, entender melhor o Graciliano, esta biografia de Denis de Moraes, que acaba de ser relançada, hoje foi ontem no Jornal do Comércio, saiu. Novas entrevistas de Graciliano, muito reveladoras. Esse Denis de Moraes é um grande estudioso, um biógrafo excelente, fez um trabalho maravilhosamente bem construído. Eu li esta edição aqui, mas acabou de sair agora uma nova edição com acréscimos, inclusive caderno de fotografias e tal. Também é muito interessante, eu acho assim, que coisas que a gente não pode deixar de ler do Graciliano, além de Vidas Secas e São Bernardo, que todo mundo conhece. Infância, para mim, é um tratado sobre educação. É fundamental pensar, estudar a infância, não apenas ler. Infância são as memórias dele, memórias do tempo em que ele foi criança, é claro, não é a criança escrevendo. Ele publicou em 45 as memórias. A grande parte do livro fala da experiência dele de ter vivido em Buíque. Ele nasceu, na verdade, em Quebrangulo, Alagoas, veio para Buíque aos 2 anos e 8 meses, e aos 7 anos ele vai para Viçosa. A família se muda para Viçosa, na zona da mata de Alagoas. E aí termina, quer dizer, em Viçosa, a última parte do livro, os 3 ou 4 capítulos falam de Viçosa, mas 2 terços do livro tratam de Buíque, em Pernambuco. E é muito bonito, é muito bem escrito. E uma coisa que não se deixem impressionar pela aparente rudeza com que ele trata, por exemplo, a mãe, os parentes mais próximos, o pai, os avós. Tem quadros belíssimos ele falando dos avós, o avô paterno e o avô materno. Ele diz que a arte, o espírito artístico dele, ele herda do avô paterno, que era um boêmio fracassado na vida. E é curioso como ele traça, por exemplo, do avô materno, que era um fazendeirão, muito bem de vida, um fazendeiro inteligentíssimo, rude, parará, mas que ele mostra o interessante disso é que o avô materno gostava do avô paterno, admirava no avô paterno aquele jeito dele de artista. Cantava, tocava e se metia nos empreendimentos, mas tudo estava errado. Enquanto que o avô materno não, pai da mãe dele, que era da família Ferro, Ferreira Ferro, parente mesmo do deputado Fernando Ferro, é uma só família. Os Ferreira Ferro do Agreste, parte de Alagoas, parte de Pernambuco e tal. Então acho que infância é fundamental. Memória do Cárcere nem se fala, mas acho que não deve deixar de ler infância. Quem quiser entender, principalmente entender a relação entre a vida dele e a obra ficcional dele, precisa ler infância. Infância explica São Bernardo, Caetés e Insônia. Não, e Angústia. Insônia são os contos. Angústia, que é um romance existencial extremamente amargo e pesado. Muita influência de Dostoiévski, muita, não é? Ele demonstra isso, sobretudo em Angústia, muita influência. Ele foi um escritor que ele leu muito, Dostoiévski, mas ele gostava mais ainda de Tolstói e de Ecer de Queiroz, escritor português, de onde ele pega a veia satírica, assim, radical
bem satírica mesmo, né? Crítica dos costumes, você pega muito de essa de Queiroz. Então, palavra 5, desculpa. Não, pensei que vocês estavam encerrando e como foi anunciado no início, não é para discutir. Primeiro, parabenizar, encantado, porque foi dada uma outra versão e fugiu um pouco dos romances, assim, claro que Infância, Música, Etéis, Vidas Secas, todos nós, de alguma forma, passamos trechos, se não leram todos, mas pelo menos no ensino médio. Mas aqui, eu queria a provocação inicial, como os dois são poetas, têm obras, era importante também aproveitar esse momento, como foi anunciado no início, que também aproveitasse esse momento de encantamento, de pertencimento à arte e à cultura, que recitasse pelo menos um poema competitivo sobre uma poesia, para fechar, né, mais essa iniciativa. Eu fico muito encantado com a biblioteca aqui, eu acho que parabenizar a iniciativa do SESC, da biblioteca aqui, a gente tem um encantamento na cultura aqui na Universidade Federal Rural, e aproveitando aqui a presença do vice-reitor, o professor Marcelo, que está aqui conosco. Então, Marcelo, também muito importante, momentos como esse, a gente começa a quebrar, digamos, essa dureza da universidade e esse preconceito com a cultura como coisa secundária, como algo que não, como se fosse fora dessa formação, e quando acho que isso é um momento alto, é importante quanto saberes científicos. Então era só isso que eu queria, nesse momento, me solidarizar com a iniciativa do SESC, da biblioteca, com toda a equipe aqui da biblioteca e com o Marcelo, para que esse momento, essa semente, ela continue frutífera, para que a gente, na Rural, realmente tenhamos muito mais eventos dessa natureza. É isso. Distribuam, por favor, não quero nenhum de volta. Ai, eu vou Se pegar. sobrarem, deixem por aí. Eu não vou pegar não, porque eu tenho uma coleção pessoal, né, Pedro? Eu tenho um estoque de coisas minhas, assim, cordéis, alguns cordéis também, que eu também andei escrevendo isso, e eu quero desovar mesmo, quero que isso vá para o mundo. Não quero nem ter notícia, a não ser boa. Então, Marcelo quer, assim, o vice-reitor. Já que eu fui citado, eu vou agradecer a presença dos dois aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento, o pessoal sabe, eu não sou biblioteconomista, não tenho nada, mas eu já conversei com o pessoal, o sonho é que a gente, ao final dos 4 anos, essa biblioteca seja do som, não do silêncio. Aquela biblioteca, tudo bem que nós teremos que continuar tendo aquele local onde as pessoas vão estudar em silêncio, mas que 90% da nossa biblioteca seja mais do som do que do silêncio. O som no sentido da conversa, das apresentações culturais, da discussão literária, e aí a gente agradece o SESC Santa Rita essa possibilidade. Vamos continuar lutando para que isso gere uma cultura aqui dentro da instituição, ou seja, na minha concepção, deveríamos estar com isso aqui lotado, mas é uma coisa que aos poucos a gente vai lutando, e eu sei que tem muitos soldados aqui para fazer isso, tá bom? Obrigado ao Marcelo, obrigado pela presença e pelo enriquecimento sobre o Graciliano Ramos, tá bom? Obrigado. Eu vou terminar os agradecimentos porque aí fica só com os escritores, né? Fica mais leve e tal. Eu queria agradecer só mais uma vez Pedro Américo, Marcelo Moraes, muito bom. Desculpa, Marcelo Vinelo, desculpa. É muito bom escutar, eu sempre falo isso. Eu adoro ouvir porque acho que o ouvir faz você aprender, vigorar e renascer um pouco, né? Eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo ao professor João Moraes que está com a gente desde a primeira sementinha que a gente plantou, e ele sempre vem aqui e participa e tal, e é uma pessoa muito querida aqui da gente. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor, ao nosso vice-reitor, porque eu digo, enquanto bibliotecária, não é comum o vice-reitor ter um olhar para a gente, para a biblioteca, como a gente está tendo a oportunidade agora. Eu agradeço muitíssimo a ele, porque eu acho que ele é um educador de verdade, sabe? E é bom quando a gente é coordenado por gente que a gente admira. Então eu digo isso enquanto equipe, viu? É muito bom escutá-lo falar sobre biblioteca também. E a Ritinha, eu estou muito feliz de vestir essa camisa de novo. Eu estava dizendo a minha diretora ali, só não é melhor porque não tem a marca da Rural, né? Mas eu estou muito feliz, viu? Muito feliz. Eu espero que essa parceria dê muitos frutos, como já tem dado. Eu disse no início, a gente está formando um público
público aqui, porque a gente não tem ainda, é difícil, a gente tem outro tipo de gestão focada em serviços, e aí formar público é muito difícil. Eu digo isso enquanto ex-bibliotecária do SESC, a gente, mesmo sendo um lugar de cultura e tal, que é um dos cargos mestre, mas era difícil lá na biblioteca, e aqui, como o professor Magalhães falou tão bem, é complicado, mas eu acho que a gente consegue, sabe? Porque a gente planta uma sementinha de cada vez e a gente vai continuando aí. Agradeço muitíssimo, peço que todos que puderem, terça-feira a gente está aqui de novo, às 15 horas, no Samarone, Homero, né, e Geórgia. E vai ser muito legal com o projeto Meu Vizinho Escritor. E aí eu vou divulgar hoje nas redes sociais, na página da instituição, o Sérgio também divulga muitíssimo bem. E eu espero que na terça a gente tenha mais e mais aqui. E o que importa é que venha sempre a qualidade antes da quantidade, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Eu vou deixar vocês com as pessoas que... Eu vou passar o abacaxi, então veja bem, eu publiquei um livro recente de poesia, que é Os Colares e as Contas, Poemas Políticos. Aí o pessoal, algumas pessoas pensam que eu só faço poema político, porque cada minha história é política, né? Eu comecei na esquerda muito cedo, fui preso político aqui, etc. E ainda hoje eu me identifico como plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, pluralista e seguidor do Detran. Sempre a esquerda não ultrapassa pela direita. Eu estava organizando um livro de poesia com o título de Poesia para Quem Te Quero, com 4 blocos. Um bloco de poemas políticos, um outro que era Teias do Amor, poemas amorosos, outro de poemas sobre poesia, que o pessoal chama de metalinguagem, e outro que não era nada disso, eu botei o título de Gerais e Umbilicais. Aí, quando eu estou com o bloco dos poemas políticos pronto, apareceu a edital do Fucultura e uma amiga minha que era produtora pediu, aí saiu um livro temático. Mas os outros estão na fila, né? Então, para dar uma ideia, que a minha poesia, ela pega essas áreas todas, né? Não é só ligada à política. Então, vou dizer alguns poemas que pegam esse espectro, né? Tem um que eu participei do Festival do Humor aqui em 1986 e que o tema, a Constituinte, foi em 88. O tema era: a Constituinte é uma piada para os humoristas. Aí Bojalo, que é um grande mestre do humor brasileiro, desenhista, cartunista, caricaturista, ele disse: eu acho que isso é uma falta de respeito, porque piada é uma coisa muito séria. Aí eu defendi a tese que o Brasil tem a maior facilidade para resolver suas questões políticas, porque bastava mudar uma rima. Todo canto do Brasil mudou uma rima, resolve tudo. Aí apresentei essa proposta: o Brasil da velha rima. Pedro Álvares Cabral, colônia de Portugal, Império Nacional, pessoal, regencial, República de Marechal, ditadura general, ato adicional, ato institucional, abertura gradual, anistia parcial, eleição colegial, constituinte congressual, presidência imperial, corrupção visceral. Au, 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 au. É pau, é pau, é pau. Liberal, liberal, liberal. É só mudar a rima. Tem a coisa amorosa, né? Tanto tem a coisa amorosa, assim, lezinha, como tem aquela satírica, que eu tenho uma marca satírica, né? Tem um poema que é na época da religião do amor, o amor vence todos os obstáculos, essa coisa. A santa poesia da mulher. Posso dizer tudo. Aí eu fiz assim: no começo era o amor, e o amor se fez carne, e o sentimento santo pairava sobre as águas. Ah, o amor! Respirei 4 toneladas de sentimentos e morri sufocado por falta de oxigênio. Ah, o amor! Agora Pedro está me pedindo para dizer outro é amor e companhia limitada, investimentos, lucros, juros, correção monetária amorosa, débito, crédito, cobranças, propriedade e poder de Estado civil. E tem um agora, indo para a leveza, né? Que é o verbo flor, que eu fiz em 1985, que é: se eu flor, se tu flores, se ele flor, se nós flormos, se vós flores, se eles florem. E se não flores assim para mim,
plantaria um cacto no meu jardim. Para fazer contraponto com o verbo flor, que eu sou iconoclasta, eu sou iconoclasta. O fato de eu ser ateu, que é uma rebeldia contra a divindade, o resto é resto, né? Se você já faz uma rebeldia contra a divindade, quer dizer, eu sou um ateu, leidor de Bíblia, e me dou bem com o companheiro J. Cristo e com a mãe dele. Com a mãe dele também. Né? Também me dou bem, leio Bíblia, não tenho nenhum preconceito com religião, apenas eu não acredito. Não acredito em nada. Morreu, acabou, pronto, fim de papo. Né? Eu leio, tinha uma poeta daqui, Celina de Holanda, que era minha amiga, dizia, não, Marcelo, você é humanista. A poesia, eu digo, Celina, você acredita que a poesia é um dom divino e eu acredito que Deus é uma criação poética. Então, eu leio a religião como se fosse poesia. Depois, o cara bota na conta corrente da religião, bota para a poesia e desentendemos. Então, um amigo meu levou um fora da namorada. A namorada dele era uma santa. Santa, santa, santa. No dia que levou um fora, ele começou a tratá-la como uma filha da puta. Eu digo, olha, nem ela era santa antes, nem era filha da puta agora, ela é o que sempre foi. Apenas ela não gosta mais de você. Só que esse apenas é um apenas muito pesado. E teve essa vivência desse meu amigo, e tem um poema de Vinícius de Moraes que ele diz assim, a mulher amada é uma Nossa Senhorinha. No dia que descobre a condição humana da coitada, ela não pode ter um defeitinho que vai logo direto para o inferno, né? Destitui da condição humana, né? Aí eu fiz a santa poesia da mulher amada. A mulher amada é uma fadinha boa. A mulher amada é uma pombinha. A mulher amada é o próprio céu, bordado de anjinhos e anjinhas, e purezinhas e belezinhas. A mulher amada não tem nada feio. A mulher amada não faz nada feio. E o peito da mulher amada é seio. A mulher amada, minha namorada, não peida, não caga e não dá mijada. A mulher amada, quando mija, é somente suquinho de graviola. Ó mulher amada, flor da minha vida, tu és uma santa, cagada e cuspida. Para fechar um pouco a desacralização, por ter passar papel, teve a desacralização do proletariado. Aí eu me inspiro muito em Graciliano Ramos. Aquela coisa dos operários são perfeitos, puros, e a gente que era de origem pequena burguesa é como se tivesse o pecado original tendo nascido operário. Você no Partido Comunista tudo, como se o operário fosse puro sangue, e o militante que não é operário não é puro sangue. Aí eu fiz, ave operário cheio de graxa, o seu ser livre é convosco, benditos sois vós entre os melhores, benditos são os frutos dos vossos ventos, sois luz. Santo operário, pai dos plebeus, fugir de nós, intelectuais, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Isso foi desacralizando o proletariado e tem desacralizando Deus, né? E o principal motivo para nós sermos ateus, companheiros, é que Deus foi um burocrata, fez tudo por decreto, hemorroidalmente, sentado. Por isso mesmo, a sua criação pressupôs o cão e o seu cabedal, o pecado, a cobra e o jardim do mal. Ele era imperfeito, ele não era Deus, afinal de contas, tudo certo, né? Ele pensava que era. Aí, eu tenho alguns poemas que eu vou fechar com eles, alguns poeminhas ligados à coisa de comunicação, que começou com o código Morse, na época que era a telegrafia, o código Morse, você passava o telegrama, não era e-mail. E eu estava preso na casa de detenção do Recife, com a minha namorada presa na colônia penal do Bom Pastor, que eu fui preso comigo aqui durante a ditadura. E a gente trocava carta, e eu fiz abraços postais, telegráficos, beijos, correio, correias, é morcionante. Né? Aí depois surgiu o fax. Aí eu fiz assim, selo ou não selo, fax é a questão. O fax. Aí surgiu a internet, eu tive que sair da máquina de escrever para o computador. E nessa transição eu estabeleci uma relação erótica com a informática. Aí fiz um poema com o título de Macro Love. Não quero ser para você apenas arquivo sem nome, subdiretório, backup ou resto na lixeira. Nem pretendo só inserir o meu pendrive no seu drive.
Desejo ser janela, ajuda, documento mestre, atalho, ícone principal entre os seus programas favoritos. Mantenha sempre aberta a sua caixa de entrada, que eu saberei clicar com o jeito do seu mouse e penetrar nos seus periféricos, ajustando a minha barra de ferramentas aos contornos da sua área de trabalho. Por fim, o apelo passional de quem deseja com você total integração em rede. Deleite-me ou delete-me. Eu não sei de qual, mas eu estava com uma amiga minha no Facebook, ela disse, bota no meu mural. Aí eu fiz um poema bem safadinho, vou botar no seu mural, que eu não sei de qual. Eu fiz a semana passada, mas já dei no mural. Tem outra caixinha, abri a minha caixinha, também tem outra caixinha. E tem um que é curtinho, que eu me lembro, eu estava no Facebook e só tinha uma bolinha. Aí ele me deu a ideia, ficou assim, apelação, não me abandone, você é a única bolinha verde acesa do meu Facebook. Encerrou. João Moraes, vem aqui dizer um poema. Atendendo a milhares de pedidos, não é, pessoal? João é um grande declamador. Bora, bora. Depois eu canto o meu. Poema que eu gosto muito, de um paraibano, também sou paraibano. José Valentim. Não, mas é de outro mais antigo ainda. Curtinho, menor um pouco, é de Zé da Luz. As Flores do Puxinanã. Pegando a inspiração aí de Marcelo, com suas poesias eróticas. Essas são as mais maneiras, tem umas pesadas, também a qualidade aumenta à medida que vai sendo também. Que é o seguinte: 3 mulheres, 3 irmãs, 3 cachorras da molesta. Eu vim um dia de festa num lugar Puxinanã. A mais velha, a mais robusta, era a mesma tentação, mimosa flor do sertão que o povo chamava Augusta. A segunda Clermina tinha um zoião que martição, matava qualquer cristão os olhar dessa menina. Os olhos dela apareciam, 2 estrelas tremendo, se apagando e se acendendo em noite de litania. A terceira era Maroca, e tinha um corpo muito mal feito, mas porém tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. 2 cuscuz que capricho, quando ela passou pro eu, minhas ventas se acendeu com cheirozinho dos bichos. Eu até atrapalhado, sem saber das 3 irmãs, que vinha puxando qual era que me agradava. E escolhendo a minha cruz, para fugir desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos 2 cuscuz. Então, eu gosto de fazer poemas, alguns com versos presos, outros com versos livres, mas os poemas que eu faço com versos com rimados e metrificados, em geral eu faço com base em toadas populares que eu conheço várias, e naturalmente vou adaptando e vou recriando ao meu modo, do meu estilo e tal. E ultimamente eu dei para fazer umas variações da tradição de aboio, sendo que eu chamo de desaboios, porque de alguma maneira eu contrario um pouco a lógica dos aboiadores, que em geral usam o aboio para fazerem muitas homenagens, a meu ver, indignas da tradição popular ou da tradição poética do aboio, coisa que os bois não gostam, os fazendeiros gostam, os políticos gostam e tal. Então, usar o aboio para elogiar prefeitos e tal, e outras gentes, né? Então eu andei derivando o aboio e vou reconstruindo, desconstruindo, sobretudo desconstruindo um pouco o aboio. Devo dizer que sou filho de vaqueiro, nasci no campo e meu pai foi vaqueiro de uma fazenda durante muito tempo. Até eu vi muita festa de apartação sem vaqueiro de grife, sem gente com botinas douradas, nem fivelas de oeste americano, nem chapéus de cowboy. Eram vaqueiros mesmo. E vi muitas cenas, inclusive meu pai quase morto, pisado por um boi, sangrando, e
e ali ser atendido por aquelas pessoas que estavam ali, viviam ali, com suas mesinhas e remédios bem caseiros e tal, inclusive minha mãe, que era uma grande mexa nisso. Então, nos meus desaboios, eu passeio por variações musicais, inclusive do rock, e aqui eu vou puxar a partir do Creedence. Depois eu emendo com um poema meu. E deixando fora a tragédia, encontros e desencontros, punhaladas e confrontos, a vida é uma comédia. Cocheiro segura a rédea, cocheiro segura a rédea em gozo de consciência, afastando turbulência de quem partiu a galope, cada poema um calote nos males da existência. Imensurável defeito, poesia palavrosa, ejaculação babosa, açucarado confeito, fonema, verbo desfeito, fonema, verbo desfeito, inominada indecência, doideira, maledicência na dança do foxtrot, cada poema um calote dos males da existência. Laminação João Cabral, afinação João Gilberto, poesia, campo aberto na língua do escambau, por cima de pedra e pau, por cima de pedra e pau, angústia e insuficiência da arte e sua ciência. Poeta não faz pacote, cada poema um calote nos males da existência. Eu trabalho com um mote, cada poema um calote nos males da existência. E então, para mim, essa experiência de fazer, esse também eu canto, esse poema, só como eu fiz o desaboio, eu não quis emendar com canto, então só disse. Também tem um autorretrato meu, que se chama Paralelepípedo. Nasci Pedro, assim me encaixo, pedregulho entre pedreiras, rolando penhasco abaixo. Cresci pedra por ladeiras, açudes, roças e rios, fui trem para fogueiras. Sofri febres, calafrios, senti no couro chibatas, meus ais viraram assobios. Sonhei sonhos em cascatas, neles cacei capivaras, vivi com nefelimbadas. Habitando nuvens raras, caí que nem Bentengó, amassando algumas caras, mas hoje sou Pedramó,
Boa noite, gente boa. Receba meus cumprimentos, aqui vem meus experimentos na poesia de Loa. Não sou eu nenhum à toa, longe de mim tal façanha. Eu tenho a língua tamanha que nenhum poeta médio cantou nenhuma remeda, língua da mãe de Pantanha. Eu cumprimento a senhora, mas pro senhor também falo. Nesta vida só me calo quando desta for embora. Digo isso em boa hora, sou grosso, não me assusta. Eu vou saber quanto custa viver com a liberdade, a rainha majestade da lei da vida mais justa. Ando no pouco do mundo a ver se nele me encaixo. Rio acima, rio abaixo, do mais raso até o mais fundo. Eu digo e não me confundo, via medonha vereda, ardendo na labareda, era o inferno dantesco, um episódio grotesco, digno de Salles Areda. Pras bandas de Nazaré visitei antigo engenho, teve já seu desempenho em tempo de coroné. Entrando em Nova Maré, o povo desenganado, o maior abandonado, desprezado, já era filho que nem espiga de milho, do sabugo debulhado. Foi sempre o maior esbulho contra o índio camponês. Ficou sem terra nem vez, do feijão como o gorgulho, hoje jogado é entulho nas favelas da cidade, minguando a capacidade, come o pão que o diabo amassa. Dia a dia a morte caça o sonho da liberdade.